Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs. Queridos, vocês sabem que nosso Senhor Jesus, ele veio para completar, a lei judaica. E no tempo que ele faz a sua pregação pública, ele criticava os doutores da lei, os fariseus, porque eles impunham pesos sobre os ombros das pessoas, e nem eles entravam no reino dos céus, os doutores da lei, os fariseus, nem as pessoas que eles oprimiam, com uma série de regras, com uma série de preceitos que não estavam de acordo com o núcleo da fé judaica, com o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, Jesus os chama de sepulcros caiados, hipócritas, e ele vem então para estabelecer um culto verdadeiro diante de Deus. Ele procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, pessoas que vivem a sua fé de uma forma verdadeira. Deus conhece o nosso coração, Quando ele estava no alto da cruz, ele tinha um ladrão do seu lado, e o ladrão manifestou uma fé verdadeira em Cristo. Disse: lembra de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus lhe disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus conquistou essa vida eterna, que é a comunhão com Deus, para todo homem e toda mulher que tem fé nele. Mas o que ele espera de nós é que a nossa fé seja verdadeira, que a nossa fé não seja fogo de palha, que nós não sejamos pessoas que falam que são cristãs, mas que na verdade não praticam a sua fé. Essas são as pessoas que Jesus dirá quando estivermos diante dele: eu não te conheço. Mas aí vamos dizer: mas nós não pregamos em seu nome, nós não falamos que nós éramos cristãos. Mas olha, eu não te conheço, porque na verdade você estava interessado em outras coisas. Estava interessado no dinheiro, nas suas coisas egoístas. Você não era um cristão verdadeiramente. Então, a palavra de hoje nos fala que é pelos frutos que nós conhecemos a vida de uma pessoa. Pelos frutos os conhecereis. E também os pastores, pelos frutos os conhecereis. E nosso Senhor, ele nos lembra na carta de São Tiago: a fé sem obras é morta. Então nós somos chamados, todos nós cristãos, a darmos frutos da nossa fé através das nossas boas obras, das nossas boas ações. No final da vida, nós seremos julgados pelo amor. Esse é o tesouro que a gente leva para o outro lado. E hoje nós vemos o testemunho de um pastor que era fiel àquilo que ele recebeu dos apóstolos, do que ele recebeu do Cristo Jesus, através da sua igreja. Seu nome é Santo Irineu de Lyon, ou Santo Irineu de Lyon, um bispo do século II, que era discípulo de São Policarpo, da Ásia, de Esmirna. E São Policarpo, por sua vez, era discípulo de São João, o evangelista. Então, uma das coisas que a gente caracteriza na vida de Santo Irineu é aquilo que a gente chama de sucessão apostólica.
Jesus, ele chega, quando está ressuscitado aos seus apóstolos, ele diz: a paz esteja convosco. Sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. E ele deu o poder das chaves a São Pedro, né? Então a sua igreja, a gente viu na primeira leitura, como Deus Pai promete a Abraão uma descendência, né, enorme, tão extensa quanto as estrelas do céu. E essas são as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Judá, que são, no Novo Testamento, os 12 apóstolos, a igreja fundada nos 12 apóstolos, tendo como unidade São Pedro. E é essa igreja, fundada por Cristo, que ela vai ter uma sucessão apostólica. Percebam que é a única igreja verdadeiramente fundada por Jesus. Há 2000 anos essa igreja está viva, as portas do inferno não prevalecem contra ela, e o Espírito Santo é transmitido de forma legítima dos apóstolos aos bispos, que são seus sucessores, e dos bispos aos bispos, aos bispos, aos bispos, e aos padres diáconos, que são os colaboradores da missão apostólica dos bispos. E, recebendo esse Espírito Santo, nós celebramos essa Eucaristia e perdoamos os pecados legitimamente, em nome de Jesus. Então, o ministério de São Irineu de Lyon foi justamente de mostrar que a verdadeira fé é aquela transmitida por Jesus e pelos seus apóstolos. E é essa fé que é manifesta no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, nas cartas de São Paulo, nas cartas de São João, carta de São Judas, São Tiago, o Apocalipse. Essa fé que é transmitida de geração em geração pelos cristãos que proclamam: Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, Jesus é o Senhor. E tudo mais que vem ligado a este anúncio do querigma da salvação, que são os preceitos de Cristo, que são os seus mandamentos. Resumidos no maior dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Santo Irineu, então, foi um apóstolo da unidade, da paz, da liturgia universal, porque é católica, é de toda a igreja, e ele também foi um defensor da igreja contra as heresias, contra as falsas doutrinas, sobretudo uma doutrina chamada gnosticismo, que dizia que a verdadeira fé seria o conhecimento, né? E ele, em oposição, ele diz que o verdadeiro conhecimento é aquele transmitido pelos apóstolos. E ele diz: a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é ver a Deus. Então, nós devemos estar em comunhão com o Senhor através da nossa fé, já aqui na terra, para que depois herdemos também a vida eterna no céu, onde nós veremos a Deus face a face. Por intercessão de Maria e Santo Irineu de Lyon, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos fazer as nossas preces, queridos irmãos e irmãs, pela igreja.